Olá pessoal, me chamo Érico, sou professor de matemática aqui da escola, tá? A gente vai dar continuidade, pessoal, ao nosso conteúdo da semana passada, né? Nós iniciamos aí o estudo do movimento dos objetos, não é isso? Então a gente vai continuar onde nós paramos. Esse slide nós já demos uma olhada nele, né? Nós já iniciamos semana passada sobre ele. Falamos o que a cinemática estuda quais são o campo de atuação da cinemática. Definimos o que é um ponto material, o que é um corpo extenso, o que é movimento, o que é repouso, enfim. Trajetória, ok. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade já nesse ponto, tá? Definição de instante e intervalo de tempo, beleza? Galera, vamos aqui, né? Tá falando da forma mais simples possível para vocês. Aqui, sim, tá. Então vamos lá. Instante de tempo ou intervalo de tempo. Pessoal, o instante de tempo ou intervalo de tempo nada mais é do que o tempo gasto para realizar aquele determinado percurso, tá? Basicamente é isso. É o tempo que levou para o objeto fazer aquele trajeto ali, aquele percurso determinado. Então, por exemplo, vamos supor que um objeto ele vai seguir essa trajetória aqui, tá? Aí ele começa nessa posição. Posição, pessoal, é o lugar, tá? Então ele começa aqui e ele vem para cá. Então vamos supor que aqui é uma bola, tá? É uma bola que ela sai daqui e chega aqui. Aqui chegou, tá? Então supondo que quando ele saiu daqui, o relógio marcava, sei lá, 2 horas. 2 horas. Quando ele chegou aqui, o relógio marcava 2 horas. Não, o relógio marcava 3 horas e 30 minutos. 3 horas e 30 minutos. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o tempo gasto para esse objeto sair dessa posição e chegar nessa posição? O tempo gasto foi de 1 hora, né? 1 hora e 30 minutos. Esse foi o tempo gasto. 1 hora, às vezes dá uma travada, pessoal. Então foi 1 hora e 30 minutos. Pessoal, isso é um intervalo de tempo. É o tempo que eu levei para realizar um trajeto, tá? Percorrer um espaço. Aí tem algumas definições, algumas formas de escrever que nós devemos aprender, tá? Por exemplo, a gente tem que ter o conceito em mente do que é um tempo inicial e o que é um tempo final. Então, pegamos aqui o nosso exemplo anterior, nós temos aqui a bolinha, né? Então, nesse momento aqui, que é quando ele começa o movimento, nós chamamos isso de tempo inicial, tá? Tempo inicial. O tempo inicial nada mais é do que o tempo que vai começar o trajeto, tá? Para a gente representar o tempo inicial, nós escrevemos como um T e uma bolinha, um círculozinho, tá? Como vocês podem ver aqui a anotação, né? Tempo inicial nada mais é do que a origem dos tempos. Então, para aquele nosso caso, o meu tempo inicial, o tempo inicial era de 2 horas. O tempo inicial não é necessariamente o tempo que levei para fazer aquele trajeto, tá? Simplesmente é o tempo que começou, o tempo que estava marcando ali quando começou. E um outro conceito que eu tenho que ter em mente é do tempo final, certo? O que é o tempo final? Nós representamos o tempo final apenas com t, tá? Se tiver um t0, saiba que é o tempo inicial. Se tiver só um t, saiba que é o tempo final. Eu gosto de colocar um fzinho aqui para representar o tempo final. O tempo final, como o nome diz, é o tempo que o relógio marcava quando chegou, né? Quando o objeto chegou naquele ponto. Que nesse caso aqui foi de 3 horas e 30 minutos, tá? Então é o tempo inicial que eu tenho que saber e o tempo final, né? Aqui nós temos aqui um exemplo, né? Supondo que aqui é uma bola que sai desse ponto e percorre 3 posições, né? Ele veio, chegou aqui no tempo 1, depois chegou aqui no tempo 2. Então nós temos aqui, ó, supondo que o tempo inicial era 0 segundos, ele começou ali a marcar o relógio naquele momento. Quando ele passou por essa posição, o relógio marcava 10 segundos. Então aqui seria o tempo final desse trajeto, não do percurso todo. Aí ele foi, chegou bem aqui, 20 segundos.
Então, nesse ponto aqui, eu tenho o tempo final para esse segundo trajeto. E também, nesse caso aqui, é o tempo final para o trajeto total também. Chega a ser. Beleza? Então, pessoal, são duas coisas que eu tenho que ter em mente aí. Tempo inicial e o tempo final. Tranquilo? A duração definida dos intervalos de tempo é chamado de intervalo de tempo ou variação de tempo. Vamos lá, se eu não entendi. Vamos com calma. O que é isso aqui? Vamos lá. Primeiro eu vou apresentar o que é isso aqui, tá? Esse triângulo, pessoal, é uma letra grega, tá? Que se chama delta. Ok? Delta. No caso, esse daqui é o delta maiúsculo, mas não vou entrar nisso aqui não. Então, esse aqui nós chamamos de delta. Esse delta, ele tem um significado, tá? Esse delta significa variação. Certo? Esse delta significa variação. Então, como é que eu leio isso aqui? Delta T. Delta T. Delta porque é o triângulo, T porque é o T, lógico, né? Então, eu vou ler isso aqui, delta T. Ou variação de tempo. Traduzindo, né? O que é que tem escrito aqui? Delta T. Traduz isso. Variação, porque esse triângulo significa variação, e esse T de tempo. Então, variação de tempo. Então, eu posso dizer que a variação de tempo é igual T. O que é esse T, pessoal? Quando não tem nada, é porque isso aqui, ó, é o tempo final. Show? Tempo final menos tempo inicial. Então, o ΔT, ou variação de tempo, vai ser nada mais do que o tempo final menos o tempo inicial. Isso é a variação de tempo. Ok, professor, mas o que é variação de tempo? O que é que isso significa? Variação de tempo, pessoal, nada mais é do que o tempo que levou para percorrer. Nesse caso aqui anterior, eu coloquei um exemplo, apaguei. Eu coloquei um exemplo de uma bolinha, não era isso? Deixa eu pegar aqui outra cor para destacar, o preto. Eu peguei o exemplo de uma bolinha que ela começou e chegou aqui, não foi? Aí ela começou às 2 horas, isso aqui representa o quê? O tempo inicial, 2 horas. E ela chegou aqui 3 horas e 30 minutos. Isso aqui é o tempo final. Então, o que é o ΔT? O que é o ΔT? O que significa variação de tempo? Variação de tempo nada mais é do que o tempo que levou. Não é, escute pessoal, não é nem o tempo inicial e nem o tempo final. O tempo inicial é o quê? 2 horas. O tempo final, 3 horas e 30 minutos. E o ΔT, 1 hora e meia. O que é o ΔT? O tempo que levou para poder realizar aquele trajeto. É o tempo em si que levou. Professor, mas por que essa fórmula aqui? Isso aqui, pessoal, é como é que calcula esse ΔT. É só você pegar ó, o tempo final, subtrair do tempo inicial. Se você pegar 3 horas e 30 minutos, lembre, sempre é final depois que você subtrai com o inicial. Sempre é final menos inicial. Final menos inicial. Então, ΔT vai ser o tempo final menos tempo inicial. Vamos fazer aqui um exemplo. Aqui tem um. Então, ó, aqui eu comecei no 0 e eu terminei com o tempo? 20. Aí eu pergunto para você, quem é o tempo final? Tempo final é esse aqui, pessoal. Ó. Tempo final. Quem é o tempo inicial? Esse daqui é o tempo inicial. Aí eu pergunto para você, quem é o ΔT? ΔT ó, é o tempo final menos o tempo inicial. Então, você substitui, galera. Ó. ΔT é igual. Quem é o tempo final? 20. Menos tempo inicial, 0. 20 menos 0, 20. Então, 20 segundos é o que nós chamamos de variação de tempo. Foi o nosso ΔT. Ok? Passando aqui. Unidade de tempo, tá? É muito importante isso, galera. Quando a gente vai medir tempo, a gente pode falar o tempo de qualquer forma, né? Minuto, segundo, hora, dia, quilômetro não. Minuto, hora, dia, ano. Enfim, existem várias formas de você representar década, século. Existem várias formas de você representar um tempo
diferente, né? Porém, existe o SI. O que é o SI? O SI, galera, é o Sistema Internacional, como está dizendo aqui, ó. Sistema Internacional, ou seja, é um padrão, tá? Para que não fique muito aleatório, por exemplo, quando eu for medir distância, posso medir em metro, centímetro, milímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, milhas, enfim, galera, existem várias formas de você medir uma distância. Porém, existe uma unidade padrão, tá? Que é pra gente deixar todas naquela unidade para que não ficar muito bagunçado, vamos dizer assim. Pelo menos para agora, tá? Que ainda vou dar uma aula de SI. Então existe uma unidade padrão. E para cada unidade existe para cada grandeza existe uma unidade padrão específica, ok? No caso do tempo, a unidade padrão do tempo é o segundo, tá? A unidade padrão de tempo é o segundo, tá? Cuidado com isso. Pessoal, então por hoje seria isso. Próxima aula na sexta-feira, a gente vai comentar um pouco sobre variação de espaço. Então hoje ficou o quê? Variação de tempo. O que é a variação de tempo? Variação de tempo é o nosso delta t. Lembrando que esse triângulo é um delta. Como é que calculou o delta t? É só você pegar o tempo final, subtrair com o tempo inicial. Beleza? Tempo final menos o tempo inicial. Tempo final menos tempo inicial. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Fui.